Muito bem, após esse intervalo aí entre primeiro e segundo tempo do nosso treinamento aqui no TV Notícias da Oficina Volkswagen, vamos aí à participação do chat, isso que é importante, né, a interatividade com todos vocês. Pessoal da Bretoft Veículos Limitada, né, o Thiago perguntou, quais os modelos que utilizam o mesmo mecanismo? Legal, obrigado aí pela participação. Bom, sistema de direção eletromecânico é uma grande tendência de mercado, pessoal. Não adianta, é uma realidade, é uma tecnologia de ponta que já está o quê? Ficando mais barata. Quanto mais se aplica, mais barata vai ficando. Nós temos essa aplicação, né, por exemplo, na família do Passat. Alguns Golfs, sim, Golf com essa tecnologia, tá? Touareg, Tiguan, ou seja, tendência dos veículos mais luxuosos, mais top. Já tem, mas a tendência é estar o quê? Cada vez mais aplicado em veículos mais simples. Porque a tecnologia vai ficando mais barata, com toda certeza, tá ok? Também, outra pergunta do pessoal da Bretoft. Esse caso de maior potência, como no caso do Passat, pode ser aplicado ao novo Fox Blue Motion de 3 cilindros? Legal, obrigado aí, Thiago, por mais uma participação. Sim, temos o quê? Uma questão de, não é a potência do motor, né? O novo Fox, com esse motor todo tecnológico, 3 cilindros, que anda mais do que o de 4, né? É a Volkswagen inovando mais uma vez. Temos o quê? Um sistema de direção com assistência, né, eletromecânica, é uma questão do quê? Menos energia do motor, consome menos potência do motor, ou seja, cairá melhor ainda no motor de baixa potência. Lógico, ainda existe uma questão de preço da tecnologia, de todo desenvolvimento, né, executado, tá? Afinal de contas, é uma coisa ainda muito nova. Mas a tendência é baratear e ser aplicado cada vez mais até em veículos populares, ok? Pessoal da Real, muito boa noite. Seguinte questão. Existe alguma ligação do sistema de direção servo-assistida com o sistema do airbag? Ótima pergunta. Quando se fala em sistema de direção, né? Aí vem caixa, coluna, volante, opa, airbag. Pessoal, a maior parte dos veículos hoje, em 2013, já possuem aí o airbag, o ABS, não é isso? É realidade, né? Sim, existe uma pequena ligação do sistema de direção com assistência eletromecânica no sistema de airbag. Em que? O sensor de direção lá em cima. Ele está junto do anel, da cinta do airbag. Então, há uma pequena ligação entre os dois componentes. Mas só uma questão de peça. A parte eletrônica é totalmente separada, tá ok? Mais uma participação aqui do nosso chat. Comasa, nesse tipo de direção, tem algum tempo para realizar algum tipo de revisão, manutenção? Muito bem, pessoal da Comasa, obrigado pela participação. A questão de manutenção é puramente preventiva na questão de manutenção das coifas, ok? Alinhamento de direção, né, a geometria de direção, ok? E, quando necessário, temos lá o ajuste mecânico do pinhão da caixa, tá? Basicamente isso. Outros itens, outros apertos, não há necessidade. Por falar em aperto, vamos lá, aperto, torque, caros reparadores, temos um material excelente, com tabelas de torques, de quadro de suspensão, fixação da caixa, barra de direção, terminal de direção, coluna, tudo no site do nosso programa, tá ok? Então, mais informação técnica para vocês. Mais uma participação, Itavox, Adriano Moura. Opa, Adriano, obrigado pela participação. Isso que é legal, né? O programa é ao vivo, é interatividade, né? Se está frio no Brasil inteiro, aqui o estúdio até que está tranquilo por causa das lâmpadas.
está frio aqui também. O programa é ao vivo, realmente. O Adriano perguntou, existe peças de reposição, né, algum item específico para esse sistema? Muito bem. Adriano, a questão de manutenção, né, um abraço aí para todos da Itavox também, é o quê? Na parte da caixa é completa. Mas não se esqueça, existem as coifas, braços axiais, terminais, itens da coluna de direção também. Além, é claro, dos sensores. Em cima o sensor de direção e na caixa o sensor de tração. Tá ok? Então sempre lembrando das peças originais Volkswagen, ok? Amazon, a unidade de comando vem de separado da caixa? O Haroldo, lá da Amazon, fez essa pergunta. É um conjunto, ou seja, a caixa é vendida completamente, tá? Vem todos os itens relacionados à parte de baixo da caixa. Há possibilidade de haver separação? Há, mas como ainda é tudo muito novo, tecnologia muito nova, pouca manutenção, ainda é vendida a nível de completa, caixa completa, tá ok? Muito bem, então estamos aí com a participação ao vivo dos nossos alunos, né? Vamos aqui seguir a nossa aula, tá? Lembrando que também não são só perguntas ao vivo, temos as perguntas também gravadas. Então vamos a mais uma pergunta gravada que tem tudo a ver com a sequência do nosso treinamento. Então vamos lá com a Bruna. Scopino, agora eu estou aqui na New Age. Quem vai falar com você é o Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo. Nesse sistema de direção, pode ver algum barulho de folga, de bucha, algum ruído? Scopino, é com você aí no estúdio. Muito bem. Sim. Peraí, como sim? Se a caixa é com assistência eletromecânica? É, mas lembrem-se, a caixa em si, ela é uma caixa mecânica. Ou seja, com pinhão mecânico, que gira uma cremalheira mecânica, que tem um ajuste, que o Donofrio já mostrou para vocês no vídeo, né? Temos o ajuste, né? Com calço, mole, torque, buchas nas extremidades. Só que, claro, né? Tem uma grande vantagem em relação à caixa puramente mecânica. Nós temos aí 2 pinhões, por isso que é chamada de duplo pinhão. Portanto, há, lógico, menos folga que as caixas tradicionais. Mas haverá sim, com o tempo, os carros vão ficando mais velhos, usando muito e muito, vai ter desgaste de buchas com toda certeza, ok? Então aí, vamos aproveitar a pergunta e já dar sequência ao nosso treinamento, tá ok? Vamos à tela mostrando uma questão importante referente à força do servo. Quem que é o servo? O servo é o quê? É o componente que faz, né, toda a movimentação da caixa. Então temos aí nesse gráfico, ó, na vertical, a força do servo em newtons metro, ó, 0, 1, 2, 3, 4. E na horizontal, a força da direção, também em newtons metro. Observem, temos aqui, ó, 2 linhas. Em azul, com o veículo pesado e em vermelho, com o veículo leve. Então vejam lá no gráfico, ó, as 2 linhas correm aí quase que juntas. Agora vejam que interessante a tecnologia. Ó, as 2 primeiras linhas, azuis e vermelhas, aqui, ó, vou fazer uma marcação nelas, é para velocidade 0 km por hora. Ou seja, com o veículo parado, teremos uma força de direção do servo altíssima. Comparem agora com a velocidade mais alta. Ó. Temos 15, velocidade 50, velocidade 100 por hora. E aqui embaixo, velocidade de 250 km por hora. Ou seja, quanto maior a velocidade, menor vai ser a força de quem? Ó? Do servo. Ó. Olhem essa linha agora que eu marquei. Ó. Vai ser menor a força do servo. Pessoal, quer dizer o que é isso? Olhem os programas que o sistema eletrônico tem. Quem tem isso? A unidade da direção servo-assistida. Ela que tem esses programas. Quer dizer o quê?
em manobras, a direção fica super leve. Em alta velocidade, a direção vai ficar mais pesada. Com o carro leve, segue uma curva. Com o carro pesado, segue uma curva um pouquinho diferente. Ou seja, há correções o tempo todo. Legal? Então vamos a mais um slide com essas explicações. Então vamos lá. Funcionamento da direção. Então veja que interessante essa primeira figura referente ao funcionamento da direção. Vou chamar a atenção de vocês para esses números, ó. Olhem aqui embaixo, ó, o número 1. Estou marcando aqui o número 1 para vocês, ó. Que é esse número 1? É o volante de direção. Ou seja, o esforço, tá? Essa setinha vermelha aqui, ó, que eu estou marcando, é o esforço do condutor. E temos outras duas setinhas, ó. Uma em vermelho aqui no número 6, ó. E uma em azul. A em vermelho vai, obviamente, ser igual à da direção, que é do primeiro pinhão. E a em azul é a do pinhão duplo, a do servo, do sistema de assistência, tá? Então, só para exemplificar isso para vocês. Funcionamento da direção ao estacionar. Observe novamente as setas agora, ó. E o título. Que título que é, ó? Estou manobrando o carro para estacionar esse Passat. Olhem a velocidade do carro, ó. Quantos por hora está esse veículo agora? 0 km por hora. O sistema identifica que eu estou esterçando a direção, ó, nesse caso aqui, ó, esterçando para a esquerda com uma força e temos aqui, ó, um repeteco, tá? E do lado azul teremos o quê? O pinhão sendo movimentado. Ou seja, temos o quê? O sistema trabalhando. Então vejam, tá? As setas, tá? Em vermelho, no número 1, o volante de direção, claro, o condutor é que está fazendo esse esforço, tá? Vocês estão vendo aí, né? Mais tecnologia nesse nosso treinamento aqui, nesse programa TV Notícias da Oficina Volkswagen, tá? E temos o quê? O sistema identifica que eu estou manobrando o veículo. Por quê? Ele sabe que o carro está a 0 por hora. Sabe que eu movimentei fortemente a direção. Então vejam como foi multiplicada a força. Então vejam em azul como que está a seta em azul. A força do servo, ó. Esse movimento aqui, ó. Ou seja, quem está fazendo mais esforço? O condutor ou o motor elétrico? O motor elétrico nesse momento. Ou seja, o sistema está auxiliando estacionar o veículo. Tem mais, temos mais, né? Mais telas referente a essa função. Funcionamento da direção na cidade. Então vejam agora, ó, vou marcar para vocês, ó, na cidade, ou seja, estou aí rodando com o veículo em baixa velocidade. Vamos ver aqui, ó, a velocidade, ó, 50 km por hora. Poxa vida, se eu mostrei para vocês manobrando o veículo, né, o servo faz muito mais força do que o próprio condutor. Se eu estou com o veículo na cidade a 50 km por hora, vamos lá, ó, o item número 1, ó, o esforço do condutor, setinha vermelha, um pouco de esforço. Repete lá no pinhão, um pouco de esforço, lá no número 6. Olha o servo trabalhando, praticamente igual, ou seja, o sistema, né, servo assistido aqui, né, eletromecânico, está auxiliando eu fazer manobras na cidade até 50 km por hora. Não é tão quanto foi feito ao estacionar o veículo, mas já auxilia bastante. E agora? Vamos correr um pouquinho mais com esse carro para entender, né, a situação em alta velocidade? Então vamos lá. Vejam o título lá em cima, né, ó. Funcionamento da direção em estrada. Ou seja, já estamos agora numa velocidade de 100 km por hora. Será que é interessante o servo, né, desse sistema eletromecânico fazer a direção ficar leve na estrada?
Não, né? Afinal de contas, quanto maior a velocidade, menos se esterça a direção também, né? Então, em velocidades mais altas, o sistema faz o quê, ó? Vamos lá embaixo, ao número 1 de novo, ó. Olha o número 1, estou esterçando a direção. Isso aqui, olhem só, em estrada se esterça bem pouco, né? 90 graus, geralmente até menos, né? No item número 6, vai repetir esse esforço no pinhão em vermelho. E olhem agora o servo em azul, ó. Estou circulando a força do servo em azul. O que aconteceu? Praticamente não foi acionado. Pessoal, o que é isso? Veja então agora as ligações no sistema, ó. Quando eu esterço a direção no volante, lá embaixo, ó, estou marcando, esse sensor em verde aqui, que é o sensor da direção, vai mandar a informação para onde? Para a unidade da direção servo-assistida. Ela vai identificar com o seu programa a velocidade e o quanto que foi esterçado. Poxa vida, 100 km por hora, esterçou menos de 90 graus, está em uma autoestrada. Esse veículo está correndo. Não preciso fazer a assistência via pinhão, via servo. Deixa apenas a direção mecânica. Ou seja, o veículo fica praticamente com a direção mecânica nesse momento. Ainda assim, nessa foto, né, temos um pouquinho de assistência do servo. Caros reparadores aqui do TV Notícias da Oficina Volkswagen, dependendo da velocidade, vai ter 0 de assistência do servo. Ou seja, aquela setinha azul não vai ter nada. Dependendo da velocidade, 150, 200 km por hora, o servo, ou seja, o motor elétrico, para de funcionar. Funciona 0. Ou seja, o veículo fica apenas com uma direção mecânica, ligando volante, coluna de direção, árvore de direção, pinhão, cremalheira e as rodas. Não passa pela assistência, tá ok?